A triste cultura do funk no Brasil. Sabe que o funk faz sucesso. Todo mundo sabe que o funk faz sucesso no Brasil. Mas você já parou pra pensar no quanto? 353 milhões. Esse é o número de visualizações que as três maiores produtoras de funk do Brasil tiveram nos últimos 30 dias, segundo o site 30 dias? Que fornece informações aproximadas de canais. Nossa, mas é mais do que a população brasileira? YouTube. Esse valor, apesar de parecer altíssimo, equivalente a 1,6 vezes a população brasileira, ainda representa uma fatia de audiência que o funk tem no Brasil, já que ele não considera artistas que lançam músicas em canais próprios e até mesmo os ouvintes do Spotify, que possui mais de 1/4 dos brasileiros utilizando seus serviços e facilmente somariam mais alguns milhões. Como assim tem 640 milhões de usuários no Spotify? Jesus amado, tem tudo isso de pessoa no mundo? Milhões de ouvintes para essa conta. Falando nele, o top facilmente somaria cerca de 54 milhões estão no Brasil. Mais alguns milhões de ouvintes pra essa conta. Falando nele, o Top Spotify Brasil é um ranking que mostra as músicas mais escutadas do momento, atualizado de forma automática a cada 24 horas, segundo o próprio site. Se já é difícil alguém entrar nesse ranking, que nas primeiras posições conta com grandes nomes internacionais como Calvin Harris, Justin Bieber e Rihanna, imagina permanecer lá por quase 3 meses. 3 meses? Conseguiu. Tem mulher que não depende de homem. Nossa, velho. O povo tá ouvindo funk, hein? A música Let's Go 4 juntou 11 MCs de funk em ascensão, emplacando o maior hit daquele ano. A música teve tanta repercussão que até hoje segue aumentando seu alcance e já ultrapassou 353 milhões. A marca de 500 milhão de visualizações se juntar o YouTube e o Spotify. Além, é claro, de ser tocada em diversas baladas e cidades. 500 milhão. No ano de 2023 e 2024 era quase impossível encontrar um jovem que não soubesse pelo menos uma parte da letra. Afinal, como a maioria das músicas que fazem sucesso no Brasil, ela fala exatamente aquilo que o brasileiro médio gosta: mulher, droga, dinheiro e muita ostentação. E caso essas coisas não te interessem, relaxa que tem pra todo gosto. Foi lançada também uma versão alternativa chamada Let's Gay. Let's Gay? Vou explicar o contexto. Chuta aquelas rolas com as rolas que eu trouxe. Os números dessa música apenas mostram algo que, ano após ano, essa deve ser da hora. O mais verdadeiro. O funk se tornou a principal referência de sucesso no Brasil quando o assunto é música, mas principalmente cultura. É muito difícil você encontrar um jovem, principalmente periférico, que não se espelha em algum artista do meio como um exemplo de alguém que ele gostaria de ser. Isso porque os principais influencers dentro e fora desse estilo de música têm sempre o mesmo lifestyle: mulheres, carros, motos, mansões, drogas e etc. Mesmo aqueles que não fazem parte do meio, ainda assim têm conexões. Os caras ganham muito dinheiro, né? É o caso do Neymar, uma das, se não a maior celebridade brasileira, contando com mais de 200 milhões de seguidores no Instagram e tendo amizade com nomes como Pose do Rodo e Orua. Mas tudo bem, eu ainda não te convenci sobre o Orua parece um mosquito da dengue, né, cara? Amizade com nomes como Pose do Rodo e Orua. Olha isso, velho. Parece um mosquito da dengue com escoliose. Mas tudo bem, eu ainda não te convenci sobre o tamanho e a influência do funk no Brasil? Esse é MC Fiote, dono do hit Bumbum Tantan. Lançado em 2017, essa música é a mais famosa que tem. Quase 2 bilhões de visualizações só no YouTube. Algo que provavelmente fez esse cara se aposentar, porque eu também nunca mais vi música nova dele. Ou seja, o sucesso do funk aqui no Brasil é inegável. Quem que não ia se aposentar? Imagina ter 1 bilhão de visualização numa música, velho. E mesmo quem Não, fora os shows, né, que ele deve ter feito na época. Isso foi que ano? Há 7 anos. Mano, ele deve ganhar dinheiro até hoje. Só no YouTube. Algo que... Alguém pergunta aí no chat GPT quanto que uma música de 1,8 bilhões de visualizações dá de monetização no YouTube. A música conta hoje com quase 2 bilhões de Tirem a minha visualizações dúvida. só no YouTube. Algo que O provavelmente... cara deve ter ganhado pelo menos uns 100 milhões de dólares. Esse cara se aposentar, porque eu também nunca mais ouvi música nova dele. Ou seja, o sucesso do funk aqui no Brasil é inegável, e mesmo quem odeia precisa admitir isso. Não importa o quanto você critique as músicas por não terem boas letras, algumas sendo compostas 50% de bumbum e os outros 50% de tantã, mas 3 coisas são fatos. 1. O funk virou parte da cultura. 2. Tira muitos jovens da pobreza. E 3. É uma ótima forma de movimentar milhões de reais todos os anos. Para não dizer bilhões, e de lavar também, né? Umas atividades ilegais por aí. Ok, Samuel, mas se o funk faz Quem tanto, se você
Quem é o Rato da Love suspeito de bancar shows com... Considerar umas atividades ilegais por aí. Ok, Samuel, mas se o funk faz tanto sucesso e é uma coisa tão boa por ajudar a juventude pobre, qual o problema então? Recentemente, uma onda de pessoas começaram a aparecer na internet criticando os artistas e aqueles que consomem esse tipo de música, indo desde simples vídeos falando sobre como o funk é um lixo, sem aprofundar muito o assunto, até propostas de governo proibindo o uso de dinheiro público para financiamento de shows em estados como São Paulo. Esse é o caso da vereadora Amanda Vettorazzo, que no dia 23 de janeiro protocolou um projeto de lei para impedir a prefeitura de contratar shows de artistas que supostamente fazem apologia às drogas e ao crime organizado. Eu me pergunto se ninguém havia falado antes sobre essa romantização do crime nas músicas. O problema foi que ela resolveu atacar simplesmente Oruan. E se você não entendeu a gravidade disso, bom, digamos que ela não tem muita noção do perigo, tá ligado? Estou lascado. Dono de hits e filha do chefão do tráfico, quem é Oruan? Porque apesar de todo esse sucesso e dinheiro que o funk movimenta todos os anos, a verdade é que por trás de letras aparentemente vazias e sem sentido, essa indústria esconde um esquema sujo de lavagem de dinheiro, apologia ao crime organizado e aquilo que pra mim é o pior de todos e que eu vou falar hoje no vídeo, a romantização de um estilo de vida que não existe pra maior parte da juventude brasileira. E é por isso que hoje eu vou te mostrar como carros luxuosos, mulheres bonitas, joias e... A galera ouve sonhando, né? Ao bordão de que a favela venceu, são um perigo pra sociedade e tem feito muitos jovens se perderem. E eu sei que você é uma pessoa que ainda não chegou no nível de ostentar. Pelo contrário, tá economizando pra poder pagar as contas no fim do mês. E é por isso que eu sempre faço questão de divulgar o meu grupo de ofertas gratuito no Telegram, onde lá você encontra todos os dias as melhores promoções dos grandes sites da internet de vários produtos que você imaginar, bastando acessar pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição. Vem comprar mais e gastar menos. Agora sim, meu nome é Samuel. Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal. Se ajeita na cadeira ou no sofá com aquele cafezinho e prepara a sua Juliette, porque hoje eu vou te explicar por que o funk é um lixo e não deveria existir. Na minha opinião, óbvio. Depois você pode comentar a sua também. Pegaram foto do meu bairro, apaga a foto da minha casa. Capítulo 1, Sonho da Vida Cara. Antes da gente começar, eu gostaria de deixar claro uma coisa. Todas as vezes que eu disser funk, eu me refiro a ele e também ao trap. Porque apesar de não serem a mesma coisa, os artistas vivem se reunindo e lançando músicas em conjunto. Alguns deles, inclusive, cantam funk e trap. Enfim, é tudo farinha do mesmo saco, igual a direita e a esquerda brasileira. Se você me perguntasse agora qual o principal problema que eu vejo nesses dois estilos, eu diria que é a armadilha da ostentação e da luxúria. No mesmo ano de lançamento da música Let's Go 4, um rapper carioca conhecido como Orochi lançou seu álbum chamado Vida Cara, que mais tarde se tornaria um bordão utilizado por milhares de jovens em memes e referências. Essa tal Vida Cara é mostrada não só por ele, mas por vários artistas do meio. Significa uma vida regada a luxos exagerados e principalmente mulheres à vontade. No ano passado, o mesmo rapper teria feito uma festa particular com ninguém menos, ninguém mais festa branca? Travis Scott, simplesmente um dos maiores artistas do mundo, e outras 20 mulheres na vinda do cantor pro Rock in Rio, o que inclusive gerou um atraso na sua participação no festival. E rapaziada, você sabe que eu não sou moralista nem nada do tipo, o que cada um faz com essa vida não é problema meu, cara. Mas algo que eu sempre venho pregando aqui na internet ao longo de diversos vídeos, como romantização da pobreza, do crime e muitos outros, que você pode ver depois, é sobre a responsabilidade que o influenciador tem com a sua base de seguidores. Que é um bom exemplo pra explicar tudo isso? As casas de aposta, que recentemente foram descobertos diversos esquemas fraudulentos, onde grandes nomes como Virgínia, Carlinhos Maia, Maia Massafera... A maioria desses funkeiros divulga... Os outros receberam milhões de reais pra fazer muitos fãs perderem dinheiro. Agora me responde uma coisa. Qual a diferença entre aquele que te influencia a gastar dinheiro com cassinos online e o artista que te influencia a viver a tal vida cara ou vida rasa, resumida em festa, bebida e prostituição? O efeito não seria o mesmo? Pois é foda, né, cara? Os caras tiram dinheiro de você pra
socar no bolso deles. No fim das contas, você continua pobre, sem saúde, devendo dinheiro e eles lucrando com essa vida, enquanto dizem que você também pode chegar lá. Afinal, a favela venceu, não é verdade? Não, a favela continua lá. Segundo uma pesquisa publicada no 7º Congresso Nacional de Educação, que analisou a influência do funk na formação do adolescente... Quem venceu foi ele, né? Inclusive saiu de lá. A favela venceu, não é verdade? Não, a favela continua lá. Segundo uma pesquisa publicada Mas, tipo, não é só modo de falar? no 7º Congresso Nacional de Educação, que analisou a influência do funk na formação do adolescente, 90% dos entrevistados acreditam que o funk influencia o comportamento de quem escuta. Né? A maioria reconhece que as músicas reforçam... Favela venceu, porque Henrique tô vazando, falou otários. São a imagem da mulher como objeto sexual e muitos jovens escutam por mais de 4 horas por dia, o que faz com que todos esses temas se tornem cada vez mais normais para eles. A ostentação e luxúria é um perigo tão grande que milhões de jovens pelo Brasil inteiro estão todos os finais de semana lotando bailes de comunidade e festas locais com a justificativa de que as celebridades preferidas deles, que são ricas e famosas, conseguiram alcançar o sucesso enquanto iam nesses lugares. Já que as principais influências de sucesso para a juventude nunca são pessoas que treinam, empreendem, têm um relacionamento estável, não usam substâncias, é sempre os vida louca, os 4M do funk, MC não sei o que, não sei o que. Uma boa parte. E até mesmo quando você vai assistir algum podcast / entrevista desses caras, numa tentativa de descobrir qual o segredo do sucesso, acaba se deparando com a mesma futilidade vista nas músicas. Eu fui o que mais gastei dinheiro com a prostituição em São Paulo. Pode ter certeza, parça. Esse ano, 2022, parça, eu patrocinei. Fora o engajamento, essas caminhadas. Eu fui o cara que mais fortaleceu. Eu não tinha nada, irmão. Não tinha nada. Eu era gastão, pai. Eu pegava 30 mil, 40 mil reais, gastava com puta, pai. Que isso? Meu Deus! Pode, lógico. Entendeu? Gastava com puta, ficava chapando. 40 mil. É por isso que tem... certeza que você... É por isso que tem tanta mina do job andando com esses caras, mano. Você conhece... Eles gastam todo o dinheiro deles com elas. Algum jovem, ou talvez você mesmo, que pensa exatamente dessa forma aqui. Qual o problema de ir em festa todo final de semana pra beber e pegar todo mundo? Os MC fazem isso e ficam tudo rico mesmo. Mas essa é justamente a armadilha da luxúria e principalmente da ostentação. Quem disse isso não fui eu, mas sim Marcelo D2. Conhece? Em uma entrevista à Rádio Metropolitana do Rio no ano passado, ele foi questionado sobre a ostentação no mundo do funk e trap. E sua resposta foi: acho uma armadilha. A gente não venceu. E nesse momento ele não estava se referindo aos artistas, porque esses sim venceram e muito, mas sim ao povo, a todos aqueles que consomem as músicas. Outros artistas gigantes que fizeram o mesmo foram Dexter e MV Bill, mas deles eu já falei no vídeo sobre a romantização do crime. Imagina quantas crianças e adolescentes escutam diariamente esse tipo de música, achando que o caminho pro sucesso é ir em festa e usar todo tipo de coisa, se envolver com várias mulheres, porque, segundo o artista... Usar droga. Assim que ele mudou tipo de coisa, se envolver com várias mulheres, porque, segundo o artista preferido, é assim que ele mudou de vida. E você até pode argumentar o que quiser, mas eu digo com toda certeza que 90%... Não, e boa parte escuta, eu vendia droga e hoje eu sou MC de funk milionário. Aí a criança vai lá e pensa, eu vou vender droga então, né? Porque o caminho é esse. E aí, ou mais desses artistas jamais falam sobre trabalhar, se esforçar ou estudar. A vida desses caras, pelo menos na internet, se resume à ostentação e todo o resto que eu citei aqui. E eu faço um desafio público agora. Me segue no Instagram que tá passando aqui embaixo e depois procura uma publicação feita por um perfil de qualquer artista incentivando a molecada a fazer algo produtivo. Manda no meu direct que eu vou repostar nos stories. Duvido. Infelizmente aqui no Brasil eu sinto que falta muito olhar crítico sobre aquilo que faz sucesso. Muitas músicas visivelmente estão ali apenas pra tratar mulheres. Eu achava que essa moda do funk ia passar, mas pelo visto veio pra ficar... Nossa, só tende a crescer, mano. Como objeto, incentivar gastos com casas de aposta e até mesmo romantizar a pobreza. Como assim as coisas boas são de graça, irmão? Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé, o leite das crianças e o mods da mulher? E o resto? É isso que você deseja? Uma vida resumida? O resto é só fé. E pensar nos limitantes de que o resto é só fé? Como assim? E é muito engraçado porque as mesmas pessoas que escutam isso são aquelas que depois vêm pra internet dizer que a mulher não deveria ser vista como um pedaço de carne, a favela tem que viver sem tiroteios. Mas peraí, esse não é o mesmo cara que canta aquelas músicas sobre o crime e agora tá chorando pelas operações? Cada dia que passa os MC Latrocínio ganha mais espaço.
da polícia? Não, esse aí é o cara que canta música de anime, pô, lembrei agora. A partir do momento que esse tipo de música alcança bilhões de streams, você percebe que não é mais uma questão de nicho, virou cultura. E é isso que eu acho tão perigoso. Quando eu era mais jovem, trabalhava numa fábrica como operário e quase todo final de semana saía pra festas, porque as minhas influências da época, na minha cabeça, né, as pessoas mais bem-sucedidas faziam isso. Pô, o meu cantor e influencer preferido tá todo final de semana tomando uísque caro, pegando mulher bonita e continua rico. Deve ser esse o caminho, pô. E pior é que a influência nos homens é gigantesca, né? É uma armadilha. Tipo, influencia o cara a ser um vagabundo e influencia a mulher a ser uma vagabunda também. Se por algum momento você realmente acreditou que pessoas de sucesso vivem... Nos dois significados da palavra. Vivem esse estilo de vida, cara, você tá muito errado. Eu sou alguém privilegiado que tem acesso à informação e por isso consegui me livrar desse pensamento. Mas e o jovem da periferia? E o filho da diarista que mora na favela? Será que ele também vai chegar nessa conclusão? Pois é. As pessoas mais admiradas e que os jovens brasileiros se espelham na sua maioria não são empresários que pregam uma vida de renúncia, sacrifício e esforço, são os MCs milionários que falam que tá tudo bem sair por aí, pagando pix pra mulherada e ostentando até não poder mais. Como eu disse no vídeo A Triste Cultura Brasileira, o jovem não respeita o rico Faria Limer, mas paga pau pro rico favelado, porque mesmo que ambos possam ter vindo de um lugar de pobreza, um deles ainda finge viver lá. E não, eu não tô falando de lugar físico. Por isso a ostentação acaba sendo um grande perigo pra juventude, que ao se espelhar nesse tipo de gente, vai acabar ficando cada vez mais pobre, endividada. E finge gostar deles, porque quem mais odeia pobre é o pobre. Com ISTs, fazendo filhos sem querer e perdendo tempo com ambientes e pessoas vazias que não agregam em nada. Porque você, jovem que me assiste, no fim da noite, quando a festa dos MCs termina, eles não gastaram nem 10% do salário. Mas quando a sua termina, lá se foi todo o salário da semana e às vezes até do mês. Mas e se eu te dissesse que o problema não é apenas essas duas coisas? Se na verdade o funk não só promove uma falsa vida de luxo, como também transforma a própria pobreza num... O trap gringo, ele também, né, ele fala as mesmas merdas, só não fala sobre tigrinho. Produto. Pera? Num produto. Promove uma falsa vida de luxo, como também transforma a própria pobreza num produto. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer bem é se conformar com a própria situação. Muitas pessoas vivem acomodadas e na própria realidade, né, ganhando Bolsa Família, e não fazem questão de tentar sair disso, evoluir mentalmente, financeiramente, né? E é por isso que entra o funk, porque poucas coisas ajudam a reforçar tanto essa mentalidade brasileira medíocre quanto ele. Assim. Ao invés de retratar a pobreza como um problema a ser superado, o funk transformou a favela em uma marca, um estilo a ser seguido. Eles gourmetizaram a pobreza. Isso é tão real que a própria Lacoste, uma grife famosíssima de roupas caras no estilo esporte fino europeu, acabou mudando a fachada de diversas lojas pra Lala, numa clara referência ao novo público-alvo. Funkeiros emergentes que de alguns anos pra cá acabaram adotando eles não fizeram como isso. símbolo de sucesso e vitória. E ao contrário do que grandes nomes como MV Bill e Dexter faziam antigamente, as letras hoje em dia não falam mais sobre sair da dificuldade, retratar o dia a dia do pobre, da periferia, mas sim apenas ostentar e curtir a vida. Aquilo que começou como símbolo de resistência pra rapaziada de quebrada, tendo várias músicas icônicas como Soldado do Morro, que carrega um peso gigantesco ao denunciar o tráfico de drogas nas comunidades, hoje em dia virou apenas futilidade. Se no momento da história nós tínhamos o MV Bill falando que várias vezes... E o pior é que eles ainda fazem apologia. Se sentiu menos homem, desempregado, filho com fome, agora o que nós temos é uma onda de artistas que só existem por conta desses caras, mas ao invés disso cantam: ô garota, eu quero você só pra mim, bota a bunda com dinheiro do tigrinho, vem pro Rio que tu sabe que eu sou cria, mostrando esse bundão de academia. Novamente, a mulher vira um pedaço de carne, incentiva a população a perder todo o dinheiro em cassino, e tudo isso por causa de ostentação e luxúria. Estudou a arte, não gosta da arte, gosta do dinheiro, quer fazer funk pra comer novinha, e é o seguinte, quer fazer música pra comer os outros, quer pegar o dinheiro da cultura pra comprar roupa Gucci, Prada, vai tomar no...
rapaz. Todo esse sistema faz com que o jovem cresça ouvindo que não precisa se preocupar com o estudo, com o trabalho, com o futuro, que o importante é viver o momento. E se por algum acaso surgir a oportunidade de enriquecer rápido, nem que seja através do crime, melhor ainda. Afinal, é assim que os MCs cantam que fazem, não é verdade? A mesma pesquisa que eu trouxe agora há pouco também diz que o funk gera nos jovens um desejo de consumir coisas que estão fora da sua realidade, consequentemente desenvolvendo obsessão por status e aceitação social que pode justificar até mesmo a entrada no mundo do crime. E eu até proponho um outro desafio agora. Me falem só um funk que estourou recentemente, sem falar de drogas, mulheres, dinheiro ou crime. E falem miseravelmente porque não existe. O resultado é uma juventude cada vez mais endividada, sem perspectiva e até com gravidez indesejada, muitas vezes repetindo um ciclo dos próprios pais. Aí com 20 anos já tem filho, não pode mais fazer faculdade, recebe um Bolsa Família no caso das mulheres, ou paga pensão se for homem, e no fim de semana, o que sobra? O baile. Aí a futura esposa de vocês no fundo do vídeo. Hein? Pessoal que tá assistindo esse vídeo aqui no YouTube, lembra de curtir e comentar no vídeo, tá? Deixa aí sua opinião. E se não tiver inscrito, se inscreve no canal também. Eu ia falar se inscrevido. Caso das mulheres, português tá em dia. Filho, não pode mais fazer faculdade, recebe um Bolsa Família no caso das mulheres, ou paga pensão se for homem, e no fim de semana, o que sobra? O baile funk, onde lá se vai mais meio salário em bebidas e quem sabe até mulheres do job. Mas segundo os MCs, isso tudo não existe. A favela venceu, mano. Bora. Se a galera tivesse vontade de estudar, como tem vontade de ficar indo pra festa, gastar dinheiro com piranha, festejar, mandar o Brasil seria outro. Tomar kit, é isso aí. Eu não sei vocês, mas... Pior que o funk, ele vai ajudar o Bochil a viver na miséria. E eu passei por uma favela, ela ainda tava lá. Da mesma forma que sempre foi. Triste, perigosa e muito pobre. O que mudou foi que agora tem um monte de gente acreditando que é ótimo ser favelado, desde que tenha um uísque caro no fim de semana e um carro rebaixado na garagem. Só que o que ninguém conta é que esse uísque foi parcelado em 3 vezes no crédito e que o carro, muitas vezes, nem é da pessoa. Pode ser até um carro bicho, como eles gostam de cantar. A lavagem cerebral foi tão grande, as pessoas passaram a amar tanto esse conceito de favelização, que isso virou trend até fora do país, como recentemente o Bruno Mars fazendo música sobre o jeitinho brasileiro. Vocês conseguem perceber que pouco a pouco a gente tirou o peso e transformou isso em um motivo de orgulho? Pior que estudar no Brasil nem compensa, não tem oportunidade de emprego? Criança limitante. Tem sim. Pelo amor de Deus, cara, quando foi que as pessoas começaram a romantizar um lugar que você pode sair de orgulho? Pelo amor de Deus, cara, quando foi que as pessoas começaram a romantizar um lugar que você pode sair de manhã pra tomar um café e morrer com bala perdida? Só que é exatamente essa a ilusão que o funk vende, de que ostentar é mais importante do que construir algo real, que gastar tudo na festa de sábado com mulher, droga e bebida é mais inteligente do que pensar no futuro, que tá tudo bem continuar na quebrada, desde que tenha uma corrente de ouro no pescoço, um carro rebaixado e tudo mais. Sair da favela pra quê? Olha como é maravilhoso a vida aqui. E isso gera um efeito cascata. A cada nova geração essa mentalidade se espalha ainda mais, porque agora, como eu disse, não são só os MCs que vendem esse estilo de vida, mas também os influenciadores, os jogadores de futebol e muitos outros. Afinal, hoje o funk não é apenas um estilo de música, ele virou cultura. E no fim, quando a gente menos percebe, esse tipo de vídeo a seguir vira algo comum. É por isso que, sim, eu acho que o funk é um lixo e não deveria existir. Acabei de separar, não. Based. Quanto tempo separado? Vai tá pra frente, né? O ritmo não muda, pra Diabo. frente. Ainda, bebê. Joga aí, Você imagina que ele tá perdendo. gente, que triste ser assim. Olha o que você perdeu. Eu fico tão triste vendo uma mulher se sujeitar a esse tipo de coisa. Ele te traiu? O que aconteceu? Me traiu nada, ele que é psicopata. Os homens que me psicopatia. Ah, você é uma mulher quente? Ainda? Faz tudo. Com certeza, meu amor. O trabalho é lindo. Lindo? Dá chá? Muito. Chá, quer trabalhar com chá. E aí, solteira, casada? Comprometida. Cadê o maridão? Tá em casa dormindo. E te liberou pra vir. Que isso? Tá por aí, caçando. Não, mano, esse aí tá na pedra, que porra é essa? Tá caçando ele? E tu tá caçando também? Caçando que... Nem dente tem nessa boca, velho. Tá por aí, caçando. Tá caçando ele? E tu tá caçando também? Caçando que não... Chup-chup? Tudo dentro, lá fora. Tudo dentro, mano. É dentro, chat? E homem pra vocês hoje? Eu não tô procurando de homem, não. Só quero dinheiro. Ei, tá feliz com essa gravidez? Claro. Tá trabalhando? Sim. E o maridão, tá dando assistência? Tá.
Muita coisa. Falou do jeito debochado que ele nem liga pra você. É separado já? Muitos anos. Qual o nome dele? Sandro. Ele tem que dar as coisas da criança. Obviamente. Dá uma voltinha aqui pra ele ver aqui que tu veio toda de amarela, toda próspera, esperando dinheiro. Tá grávida? Isso aí, paga a pensão, larga a magrela e volta pra mim, querido. É isso, e tu ainda quer de volta? Quero. Acho que ele é bonito e tem dinheiro. Jesus amado. Meu Deus, eu vou orar um Pai Nosso. Eu vou lavar os meus olhos com sabão.